de resolução. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Vossa Excelência é a próxima inscrita. Não, senhor presidente, mas eu quero usar da palavra pela ordem. Vossa Excelência tem a palavra pela ordem. Nós ouvimos com muita atenção a fala do senador Requião. Eu acho que a matéria ela é muito mais técnica do que política. Eu penso assim, obviamente, que todos nós, cada um de nós aqui, defendemos os interesses dos nossos estados e por eles falamos. Entretanto, nós estamos debatendo uma matéria que é técnica. E se a gente iniciar o debate sob uma premissa equivocada, nós vamos prejudicar o debate. Inclusive a correta compreensão, não é a boa compreensão, é a correta compreensão da matéria. Eu ouvi com muita atenção o senador Roberto Requião. O senador Roberto Requião fala da Zona Franca de Manaus como se a Zona Franca de Manaus fosse a grande beneficiada com isso. E como se todos os estados brasileiros, a partir da aprovação dessa matéria, passassem a serem credores do Estado do Amazonas e da Zona Franca de Manaus. As informações que eu tenho não é isso, senhor presidente. Mesmo porque os estados que compram da Zona Franca de Manaus, eles vão comprar, obviamente, senador Requião, com um ICMS interestadual de 12%. Mas o ICMS local, que esse projeto não mexe, é superior a 12%. Então não há crédito nessa transação, senhor presidente. Mas eu solicito, antes da minha fala, que o nosso relator, senador Delcídio Amaral, explique isso, deixe bem claro isso, que essas transações não haverá de gerar crédito à Zona Franca de Manaus, como está dito aqui. E o que é mais grave, dizendo que a Zona Franca vai ficar igual ao Paraguai, então nossas empresas melhor do que para a Zona Franca é para o Paraguai. Não é verdade. Senadora, então que o senador explique tecnicamente se é correto ou não o que o senador Requião disse, que nós vamos gerar crédito e que todos os estados passarão a serem devedores da Zona Franca. Pois eu peço compreensão, não vou passar a palavra agora para o relator, porque são muitos os inscritos e o relator falará ao final, né? Então, Vossa Excelência pode continuar. Eu creio que a gente não pode seguir num debate com um entendimento equivocado. O senador Requião foi claro, dizendo o seguinte: a Zona Franca de Manaus vai gerar um crédito. Vossa Excelência tem inscrição para ajudar a esclarecer. Não, mas por que o relator não esclarece isso? Porque nós temos muitos inscritos, senadora. Nós temos muitos inscritos aqui, são mais de 15 senadores inscritos. Alonga muito. Ele falará na hora certa. Vossa Excelência ainda vai fazer uso da palavra? Claro, então, Vossa Excelência tem a palavra. Não, eu gostaria até para que o relator... Claro, quem compra acredita. Então, vamos lá, vamos às contas. Eu acho que é muito mais. Porque eu poderia aqui falar muito a respeito da importância da Zona Franca. Eu acho que não há necessidade de eu falar aquilo que o Brasil inteiro conhece, né? Inclusive o nosso exatamente, da importância. Depois darei, ela está no meio da fala, senador Roberto. Assim que encerrar, passarei pela ordem para você. Veja, o que era o Brasil antes e o que é o Brasil depois da Zona Franca, a Amazônia principalmente, não é? Eu que vivo em Manaus, nós tivemos um período da história brasileira, lá no fim da década de 1800, no final daquela década, em que não só o Amazonas, mas a Amazônia brasileira tinha uma importância fundamental para todo o país. 25% da pauta exportadora brasileira, no final da década de 1800, saía da região amazônica, que era a exportação da borracha. Com a deblaque da borracha, senhor presidente, aquela região virou uma região de nada. Não havia como produzir, não havia desenvolvimento econômico. E foi a partir do decreto-lei que criou a Zona Franca de Manaus que nós pudemos retomar o desenvolvimento não só de Manaus, mas de toda a região amazônica. E o mais importante, retomar o desenvolvimento com a preservação ambiental. Está aqui entre nós, senador Eduardo Braga, que foi governador por aquele estado 2 vezes. Eu tenho dito que os governadores do Amazonas, senador Flecha Ribeiro, que é um estado que tem um nível de preservação, um percentual de preservação muito maior do que o Pará, conseguiu esse feito não pela competência, porque os governadores do Amazonas têm sido mais competentes do que os governadores do Pará, não. É porque no Amazonas nós temos uma alternativa de desenvolvimento econômico que não gera pressão sobre a floresta.
E essa alternativa chama-se Zona Franca de Manaus. Eu quero cumprimentar o senador Delcídio pelo seu relatório, que ele procurou manter não só a situação da Zona Franca de Manaus, mas atender os principais pleitos que estavam sobre a mesa. Qual era a tônica do discurso aqui dessa comissão? Nordeste, Norte e Centro-Oeste não pode ter um tratamento igualitário às regiões mais desenvolvidas, Sul e Sudeste, porque tratar diferentes de forma igual é tratar diferentes aqueles que são diferentes, é promover a discriminação. Então, tratar diferentes os que são diferentes, isso sim é a busca e garantir a igualdade entre os entes da federação. Então, quando o senador propõe 4% para as regiões Sul e Sudeste e 7% para as demais, o senador promove uma equidade. Aí, no caso, a busca da equidade não está no número igual, está exatamente na diferença dos números, porque leva-se em consideração as diferenças regionais. O senador Delcídio atendeu também, então está aí atendida a reivindicação do Nordeste. Atendeu as áreas de livre comércio, que fazem parte do sistema Zona Franca de Manaus, que interagem com a Zona Franca de Manaus, colocando de forma igualitária o tributo para essas regiões. E em relação, senhor presidente, aquilo que vem sendo dito aqui, a não ser que eu tenha entendido errado, senhor presidente, a não ser que eu tenha entendido errado. Mas nós estamos aqui tratando de ICMS interestadual. ICMS interestadual. Nós não estamos tratando de ICMS estadual, aquele praticado nas transações locais. Então vejam, senador Requião, eu posso estar equivocada, mas veja Vossa Excelência, se um produto sai da Zona Franca de Manaus com 12% de ICMS interestadual, e é uma Zona Franca e, portanto, há crédito de 12%, chegará no estado do Paraná, vosso estado, e terá que ICMS lá? Não é 4. Não é 4, porque o 4 é o interestadual. Chegará no Paraná com um ICMS de 17% ou de 18%, que é o valor que o Paraná pratica. É isso, senador Requião. É isso, senador Requião. Então, ainda haverá um recolhimento de ICMS por parte do Estado do Paraná. Então, não há crédito, senhor presidente, não há crédito. Eu, para concluir minha intervenção, quero dizer o seguinte: o entendimento que eu tenho do projeto é que não há nenhum benefício a mais à Zona Franca de Manaus, aquilo que ela já tem hoje. E que, se eu estiver errada, senador Delcídio, que Vossa Excelência me corrige. Essa é a única questão que se relaciona com a Zona Franca de Manaus. Nós estamos mantendo as diferenças para a Zona Franca de Manaus, que, como o próprio senador Delcídio falou numa entrevista, e eu quero cumprimentá-lo pela entrevista, senador Delcídio, publicada nos meios de comunicação no dia de ontem, a Zona Franca de Manaus é uma exceção tributária do Brasil. E nesse projeto, ou ela é tratada como tal, como uma exceção tributária, ou nós aqui vamos decretar o fim da Zona Franca de Manaus, que eu tenho certeza. Eu tenho convicção absoluta que nenhum parlamentar, seja do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste, de onde for, nenhum parlamentar é contra a Zona Franca de Manaus. O que se é contra é que as vantagens da Zona Franca sejam tão grandes que prejudiquem as demais unidades da federação. E elas não prejudicam as demais unidades da federação. Mantém-se exatamente esse projeto. O relatório do senador Delcídio, o substitutivo do senador, mantém as vantagens da Zona Franca tal como ela está, sem levar prejuízo financeiro e econômico adicional a qualquer unidade da federação, senhor presidente. Então, por isso é que, tendo a convicção de que nós vamos encaminhar o debate tecnicamente de forma correta, e quando houver a percepção de que a proposta do senador Delcídio não leva nenhum prejuízo a qualquer estado por conta dos 12% da Zona Franca, tenho certeza que nós o votaremos de forma unânime aqui nessa comissão. Obrigada. Muito obrigado, senadora Vanessa Graziotin.